próxima palestra. O tema da palestra é o dirigente municipal de educação e a gestão da rede ou do sistema municipal de ensino. A coordenadora é a professora Cleusa Repulho, que estava aqui agora há pouco, e quem vem fazer, os oradores são Beatriz Ferraz, gerente de projetos educacionais do Instituto Natura, uma salva de palmas para ela, e Pedro Vilares, diretor-presidente do Instituto Natura, por favor. Alô? Gente, eu quero dizer que não é monopólio, não. É que me pediram para substituir o Luiz Walter na outra mesa. Então, por isso, essa mesa era mesmo para eu coordenar. Enfim, nós vamos falar sobre o Conviva, que está aqui. Depois o Pedro e a Bia vão explicar melhor, mas eu vou dizer para vocês por que a Undime entendeu que era importante participar de um programa como esse e, principalmente, participar de forma muito ativa. Então, vamos lá, Vivian, cadê o... Já está aí? Dá o... Então, o que nos levou a pensar num projeto como esse, da mesma forma que outras 13 fundações, é isso? Eu sempre perco o número. 11 fundações participam, então, desse projeto. Primeira questão, ser gestor é um desafio permanente. Durante os 4 anos, nós vamos ter sempre questões para resolver, questões que serão superadas e questões que nós vamos preparar o terreno para alguém conseguir resolver. A partir disso, desse conceito de gestão, qual é esse conceito de gestão educacional? E a Undime investiu muito, junto com o Unicef, em pesquisa, junto com o INEP, junto com outras instituições, para ouvir os dirigentes, para ouvir diretor de escola, para ouvir gestor, para ouvir redes de ensino. Depois, a importância do gestor se envolver em todas as áreas, como a Pilar falou, nós temos que entender de transporte escolar, a merenda e também do pedagógico, né? Então, às vezes, é tanta gente com projeto que a gente se pergunta assim, que hora essas crianças vão aprender português e matemática? Não é isso? Depois, o assédio de outras secretarias que querem parceria conosco, ou só acontece comigo? Desde que a gente pague a conta. Ah, então está vendo como nós não estamos sós? Depois, o perfil do dirigente municipal de educação. Aqui foi uma parceria com o INEP para uma pesquisa grande sobre quem são esses dirigentes. Aqui, a participação na pesquisa, então nós precisávamos de todas as regiões para ter um perfil de quem são esses dirigentes, o que eles fazem, qual é a formação, enfim, qual era o perfil. A amostra nós conseguimos de todas as regiões com 61,3, que para nós foi uma vitória, porque era a primeira vez, né, que a Undime fazia uma parceria com o INEP nesse sentido. Claro que nós somos um grupo absurdamente feminino dentro da gestão. Né? Ali está o percentual de homens e mulheres. Na região norte, então, os meninos estão mais presentes. Mas nas outras regiões, a maioria absoluta é de mulheres. Olha na região sul e na sudeste, 76%, 77%. Depois, por cor e raça, né? Para a gente poder também identificar que, inclusive, em espaços de poder, a gente sente a discriminação. Basta olhar ali, né? O branco é o laranja, né? As pessoas de cor branca, negros, pardos, indígenas, e ainda tem alguns ali perdidos, né? São que as pessoas se declaram, assim como no IBGE,
o que as pessoas se declaram. Percentual de dirigentes pelo nível de escolaridade. Para a gente parar com aquele discurso de que continua sendo amigo do prefeito, esposa, não tenho nada contra as primeiras damas, pelo amor de Deus. Mas dizer assim, é parente do prefeito, é a mulher do prefeito, não é da área de educação, isto não é verdade. Né? Depois vocês vão ver a área. Nós temos com doutorado, superior, mestrado, ensino médio e especialização. Ainda temos gente com menos do que o ensino médio, né, na gestão das cidades. Nós encontramos em algumas cidades gestores que são de manhã secretário de educação, à tarde diretor de escola. Certo? Este é o Brasil. Então, e que foi muito bem retratado aqui pela pesquisa. Depois, percentual por ensino superior concluído, a maioria em educação, na pedagogia, e depois letras, história, matemática, geografia. Aí eu fui lembrando todos os dirigentes da Nacional. Pilar é formada em história, minha área é educação, enfim. Cada um de nós aí tem um percurso dentro da... Tem os filósofos também. Esses devem viver bem mais tranquilos, porque eles devem ter uma outra dimensão de como a Chiara fala, né? Uma outra dimensão das coisas. Depois, principais problemas da rede. Vamos ver se continuam os mesmos problemas. Esta foi na gestão passada, tá? Em primeiríssimo lugar, infraestrutura das escolas. Eu vou dizer para vocês que para nós foi uma preocupação esse dado, porque olha onde está a aprendizagem dos alunos. Em penúltimo lugar. Essa loucura que a Pilar falou, que outras pessoas aqui já colocaram, sobre o que é o dia a dia do gestor, muitas vezes nos tira o foco, e isso acontece com o diretor de escola. Quando ele tem que administrar N coisas e não consegue acompanhar a questão da aprendizagem. E só tem sentido a Secretaria de Educação se os alunos aprenderem, senão não faz sentido nenhum. A gente tem que ajudar e não atrapalhar. Outra questão, a não participação das famílias e da comunidade. E aí a gente se pergunta, a escola está aberta para eles? Ou a gente só chama os pais de aluno para dizer que eles não param, que eles não fazem lição, que eles isso, que eles aquilo? Como é que a gente abre a porta da escola para as famílias? Depois o analfabetismo, jovens e adultos e assim por diante. Gestão financeira aí também aparece. Percentual de dirigentes segundo a necessidade de participação. Para vocês terem uma ideia, né, a questão da estrutura do sistema educacional, que a Denise falou aqui, da nossa preocupação em organizar os sistemas, os planos municipais de educação, mas a gestão financeira, que é aquele azul clarinho, é uma demanda grande dos dirigentes municipais. E cada vez mais, quanto mais o Freitas e o Romeu colocam a disponibilidade de recursos para a educação, mais eu vou me apavorando. Né? Porque hoje, no mínimo, nós gestores temos 10 contas correntes, no mínimo. Com Fundeb, QESE, merenda, transporte, o salário de educação já falei, a QESE, aí os convênios, e para cada um dos convênios uma conta separada. Portanto, senhoras e senhores, o nosso projeto político-pedagógico só se efetiva se a gente tiver recurso. Né? Eu ouço ainda nos fóruns, e esse ano eu fui a quase 8 fóruns, foram 8, as pessoas dizendo assim, não, minha área é educação, de recurso eu nem quero saber. Então, sinto muito, pega a sua mala e vai fazer qualquer outra coisa. Porque não dá para a gente abrir mão da gestão dos recursos. Porque aquilo que você pensou pode não ser possível com o recurso que você tem disponível. E transferir essa responsabilidade para os outros também fica muito fácil.
dizer eu não tenho autonomia, mas se a autonomia fosse dada, você trabalharia com recurso? Depois, cenário atual. Então, mais de 70% dos prefeitos foram mudados, né? Enfim, eles não podiam a reeleição, e a tendência de renovação político-administrativa, porque mesmo em governos de continuidade, o prefeito às vezes opta por trocar. Em 2008, esse percentual foi de 40%. Eu fui ao Fórum do Rio Grande do Sul e a Márcia estava me dizendo que lá 86% dos gestores são novos. Né? Mudou 86% num estado que é grande, né? Mudaram 86% dos dirigentes. Então, quais são os nossos desafios? Ampliar o acesso, alfabetizar na idade certa, realizar as conferências municipais, construir o plano municipal, cumprir a lei do piso salarial, e depois o Daniel vai falar aqui como é que a Undime está participando de tudo isso, e acompanhar e participar da tramitação do PNE. Isso é nossa obrigação. Não imaginem que a diretoria eleita vai fazer pressão sozinha. Muitas vezes, em votações importantes, só estavam lá eu e o Daniel, falando com os parlamentares. É um espaço complicado, é um espaço difícil, mas é lá que nós conseguimos as grandes conquistas. Não sem ameaças de todos os lados, nessa hora não tem partido, né? Porque todos nós, e não adianta dizer que educação não tem partido, porque ela tem sim. Cada um de nós está num governo que pertence a um partido político. O que a gente precisa é ter uma Undime plural, que consiga agregar todos os partidos para que a gente tenha o objetivo de melhorar a educação pública no Brasil. Então, eu acho muito complicado quando algumas pessoas me dizem, mas eu não quero me meter em política. Então, não dá para ser gestor. Vocês são cargo de confiança de um projeto político que a população votou. Né? Então, muito cuidado, porque essas disputas no Senado e na Câmara são cruéis. Várias vezes o Daniel viu isso, parlamentar, dizendo assim, eu vou ligar para o seu prefeito. E eu disse, fiquem tranquilos, meu prefeito sabe o que eu estou fazendo aqui. Né? Porque ali eu não estou representando só São Bernardo do Campo, eu represento o Brasil todo. Né? E esse Brasil é feito de muitos partidos, de muitas ideologias, e é assim que a gente vive na democracia. Democracia é bom justamente por causa disso. E, por último, né, a ação da Undime com os parceiros, que é a agenda dos 100 primeiros dias, que todos receberam, o caderno de orientações. Recebi muito e-mail de gente que usou lá os 100 primeiros dias, isso é muito legal, né, saber que chegou lá na ponta, e um folheto para os prefeitos, e agora a gente vai entrar num dos programas prioritários da Undime, que é o Conviva Educação. Tá? Por que eu digo que é prioritário? Porque a gente entrou de corpo e alma nesta ação para ajudar os dirigentes municipais. Ele não compete com o CIMEC é outra ação, o Conviva vem para dar suporte à gestão, para colaborar no dia a dia, no nosso dia a dia. Tá bom? Então, primeiro nós vamos passar um vídeo. Está aí? Está pronto? Eu vou falar antes. Antes do vídeo. Já foi. Pode. E dar aos dirigentes municipais de educação um suporte de
eu acho que esse exercício de fazer projetos significativos, de grande abrangência, todos juntos, tem um impacto muito maior. O ambiente, ele está dividido em diferentes abas. Para cada um desses temas, a gente tem um conjunto de orientação que leva o gestor e a equipe a se organizarem para essas demandas das suas gestões. Os fóruns são, nesse primeiro momento para nós, o grande espaço de troca entre os municípios. O ambiente ele tem muito esse propósito, né? As informações estão muitas vezes dispersas em diferentes sites. Como é que eu consigo trazer todas elas para o mesmo lugar, agilizando o acesso à informação? Agora está oficialmente lançado no ambiente. E hoje é efetivamente o dia de comemorar mais uma ideia, mais uma proposta que vai estar lá na ponta do serviço do gestor. Boa noite, gente. Bom, agora sim, eu vou fazer uma fala inicial antes que a Bia conte um pouco do Conviva. E essa fala começa com uma história que vai lá de 2011, quando um grupo de dirigentes de institutos começaram a se reunir e falaram assim, puxa, por que a gente não faz alguns projetos juntos, né? Eu vendo a fala hoje, nossa, do Itaú, da Volkswagen e dos outros, eu falo assim, puxa, para vocês isso vira uma enxurrada de projetos, né? Projetos que algumas vezes são os mesmos projetos, com nomes distintos. Então surgiu esse movimento de nós começarmos a fazer projetos juntos, juntar institutos e fazendo projetos que tivessem mais abrangência, mais impacto e assim por diante. Foi então que esse grupo se juntou e, através de reflexões, chegamos à conclusão que nós queríamos fazer um curso para a formação de dirigentes municipais. Na época, nós pensamos, inclusive, em reformular o Pradime. Nessa época, a Pilar ainda estava na SEB, a gente começou essas conversas e iniciamos o ano de 2012 com a ideia de relançar o Pradime. Mas foi quando nós constatamos que, pela natureza política das prefeituras, dos 4 anos e assim por diante, o cargo do dirigente municipal, as equipes que estão lá presentes, tem uma rotação. Isso acontece não só numa Secretaria Municipal de Educação, mas que, se nós fôssemos necessariamente formar as equipes das secretarias, haveria o risco de que depois de um tempo essa equipe não estivesse mais lá. Foi então que nós tivemos a ideia de criar essa plataforma, que depois veio se chamar Conviva. Uma plataforma em que os conhecimentos da secretaria residissem lá. E eu faço analogia, bem coisa de engenheiro, né, com avião. Hoje a gente entra, vocês já repararam quantas vezes você entra num avião e troca a tripulação nova que entra lá, tem um plano de voo, tem os instrumentos do avião, e ela voa aquele avião normalmente até o próximo destino. A ideia é que, independente da equipe que esteja presente na secretaria, que a nova equipe que quando chegue, encontre todos os dados da rede escolar, possa exercer os diversos processos tão importantes que foram falados aqui, os processos administrativos que tomam um tempo gigantesco, que deixam com que o pedagógico fique no final, né? Que essa equipe possa fazer isso com mais rapidez, para que possa cuidar mais do pedagógico, e assim por diante.
Daí nasceu o Conviva. E eu falo do Conviva nessa ótica de que ela não é um projeto do Instituto A, B ou C. Ela é um resultado de um grupo de institutos que se uniram, da Undime, que foi a grande parceira desde o começo, desde a concepção, e eu toda vez que eu posso, em público, eu agradeço a querida Cleusa, que em momentos chaves de concepção da Undime, eu lembro na época de eleição, né, nossa famosa reunião, um dia depois da eleição, ela querendo encontrar voto lá em São Bernardo, eu falei, Cleusa, pelo amor de Deus, vem ajudar a gente, que nós estamos empacados aqui no Conviva. Ela foi lá no Instituto e ajudou a pautar o que era mais importante de estar no Conviva. Então, o Conviva é um projeto de um conjunto de institutos, da Undime, com sede está chegando também, para ter um olhar mais estadual, o MEC também apoiando, e de uma série de parceiros que são chaves para a gente. Parceiros como, hoje, a Pilar está na SM, mas na época ela foi uma parceira fundamental na concepção do Conviva, de novos parceiros, de secretários que estão chegando, e a Bia vai mencionar. E hoje, o que vocês vão ver é o resultado desse coletivo. E o que, para onde isso vai evoluir, é o resultado de um novo coletivo que está chegando, um coletivo formado por secretários de educação, um time de secretários, de dirigentes municipais, que estão ajudando a gente a definir quais são as próximas funções que o Conviva precisa ter. Bom, deixa eu deixar para a Bia contar mais, que eu acho que aí você complementa. Pode pôr a apresentação. Bom, eu falo aqui em nome do grupo de institutos parceiros, em nome da Cleusa, da Vivian, do professor Carlos, que são os grandes parceiros também da concepção desse ambiente virtual que é o Conviva. Agradeço a oportunidade de estar aqui. E eu trabalho nesse projeto fazendo a liderança dele, né, coordenando todas as frentes para que elas tenham um alinhamento e produzam esse ambiente que eu vou apresentar para vocês. Primeiramente, queria contar que, como vocês viram no vídeo, o lançamento oficial do Conviva Educação foi em janeiro, no dia 21 de janeiro. E de janeiro até agora, a gente tem feito um trabalho grande de colher depoimentos sobre o uso dessa primeira versão, vamos dizer, né, do ambiente. A gente iniciou a construção desse instrumento em outubro do ano passado, né, e a gente teve uma pauta relevante para correr com a produção da construção do ambiente, que era esse momento de transição e o momento em que teríamos um grande grupo de novos dirigentes educacionais assumindo a Secretaria de Educação. Foi nessa perspectiva que a gente trabalhou com o Conviva como um ambiente que pudesse reunir muitas informações, muitos dados, que permitissem com que vocês chegassem, acessassem o Conviva e ali pudessem construir os primeiros diagnósticos necessários da rede para poderem fazer seu plano de ação. Ao longo desses 3 meses de Conviva no ar, né, 4 meses agora, a gente foi aprendendo junto com todos vocês que escrevem para a gente, que ligam no helpdesk do Conviva, fizemos diferentes oficinas com diferentes dirigentes municipais e começamos a construir novas funcionalidades para o ambiente. Então, hoje, na minha fala, eu já vou contar para vocês de um Conviva reformulado, né? Um Conviva reformulado que passou a entrar no ar segunda-feira, né? Então, a gente se programou especialmente para poder entregar isso para vocês hoje aqui no fórum, né? E também um Conviva que ainda vai ser programado e reformulado em parceria com vocês até o final do ano e daqui para frente eternamente, porque é um instrumento para vocês, né? Então, vou contar as novas funcionalidades e tudo que ainda está por vir nesse ambiente. Então, começo aqui definindo para vocês, né, o que é o Conviva Educação. É um ambiente virtual totalmente
gratuito, que tem a intenção de auxiliar na gestão das secretarias municipais, garantindo a eficácia da aprendizagem dos seus alunos, né? Esse tema, esse objetivo, essa meta já foi falada e refalada muitas vezes, né? Tudo o que a gente faz do ponto de vista da gestão pública da educação tem como finalidade a garantia da aprendizagem dos nossos alunos, né? Mas, acima de tudo, o Conviva é uma ferramenta de uso cotidiano para o dirigente municipal e a sua equipe para realizar a gestão do seu município. Para quem que o Conviva é direcionado? Hoje o Conviva é direcionado especialmente e estritamente aos dirigentes municipais de educação e à sua equipe técnica, né? Com a expansão do Conviva, das novas funcionalidades que o Conviva vai passar a ter, nós vamos ampliar os usuários do Conviva com acessos restritos e vamos passar a incluir escolas, conselheiros, comunidades e etc., a depender dos processos, das ferramentas e das funcionalidades que a gente for trazendo para dentro do Conviva. Como vocês já viram no vídeo, quer dizer, o Conviva está com uma grande adesão, né? A gente tem mais de 3.450 municípios, mais de 7.400 usuários. A gente tem um grande desafio, que é ter a adesão e poder oferecer essa ferramenta para os municípios, que são os municípios de até 50 mil habitantes, que foram, no desenho que a gente fez coletivamente, os municípios que a gente tomou como referência, né? Que esse instrumento, esse ambiente, ele faria ele tem uma potencial diferença na qualidade da gestão para esses municípios, né? E a gente sabe que o nosso desafio é chegar nesses municípios, muitas vezes pela falta de acesso à internet, mas também muitas vezes pela falta de costume do uso de uma ferramenta virtual, né? Então, tá aqui hoje, apresentar para vocês, convido vocês para irem no stand e ver como o Conviva é uma ferramenta fácil, amigável de usar e que pode ajudar muito a todos vocês. Bom, como que funciona o Conviva, né? O Conviva reúne um conjunto de informações e dados que estão dispersos em diferentes portais e sites, né? Na pesquisa que a gente fez, em que nós fomos a campo para entender qual era a demanda das diferentes secretarias municipais de educação, uma das coisas que apareceu é, nossa, cada hora eu tenho que ir para um site, a informação está cada hora num lugar diferente, aí eu demoro para conseguir entrar no site, cai a conexão, etc. Ajudaria muito se tivesse tudo num mesmo lugar, né? Então, o Conviva vem tentando fazer, através das parcerias com o Estado, com o MEC, com o FNDE, diferentes parceiros, trazer todos esses dados reunidos dentro do ambiente, né? Mas, mais do que trazer dados e informações, o diferencial do Conviva é fornecer uma organização e uma inteligência para essas informações. A partir dos dados e das informações, o que eu faço como plano de gestão da minha secretaria municipal, né? E a ideia é organizar e dar inteligência, sempre relacionando, então, esses dados e informações para, através de ferramentas e funcionalidades relacionadas às 8 dimensões da gestão pública da educação, de forma que todo esse processo relacionado às 8 dimensões da gestão gere um grande plano da gestão educacional, né? Além disso, o Conviva também oferece espaços para troca de experiências e interações entre os usuários, além de oferecer também conteúdos de formação. Como é que o Conviva organiza as informações, né? Então, a ideia é que ele possa trazer processos e ferramentas, né? Nos processos, a gente encontra uma organização passo a passo, né? Como é que eu calculo a minha demanda escolar? Pegue tal dado, puxe outro dado, cruze essa informação que te gera tal resultado e você faz determinado plano, né? E as ferramentas são instrumentos que a gente cria
que otimizam, por exemplo, a coleta de dados importantes para nós, para os dirigentes municipais e suas equipes. Por exemplo, um mapa de matrícula, né? Se eu consigo entregar para todas as escolas do meu município um mapa de matrícula em que ela cadastra todos os alunos que tem ali e qualquer mudança que acontece, ela atualiza esse mapa e esse mapa automaticamente me atualiza na Secretaria de Educação, né? Então, que tipo de ferramentas que a gente pode construir para ajudar vocês na coleta dessas informações e no monitoramento e avaliação desses dados e informações. Vou dar aqui um exemplo potencial de um processo. E aí eu faço essa ressalva. A ideia agora é mostrar para vocês como é que a gente vai passar a trabalhar com os dados e informações dentro do Conviva. Então, por exemplo, o trabalho com demanda escolar. Qual que é a ideia aqui? É que a gente possa contribuir para diminuir a demanda reprimida nas creches, garantir que todas as crianças de 4 a 17 anos estejam na escola, garantir a oferta de EJA segundo a demanda e garantir a oferta de alfabetização de adultos conforme a demanda. O objetivo final de tudo isso é nenhuma criança fora da escola, né? É uma ação completamente conjunta com o Unicef também. Aliás, o Unicef já é um parceiro da plataforma Conviva e vai apoiar a gente a criar instrumentos e ferramentas aqui para o cálculo da demanda escolar. Como é que funciona um processo? E num primeiro momento a gente diz o que é demanda escolar e por que é importante eu investir no cálculo da demanda escolar, né? Então, ao eu calcular a demanda escolar, eu vou poder calcular mais claramente o meu transporte, minha condição de alimentação, a necessidade de infraestrutura da minha rede, projetar as minhas turmas e classes, organizar as informações do meu Fundeb e assim vai. Então, sempre que eu começo a trabalhar com algum processo dentro da plataforma, ela te traz essa visibilidade de como as ações estão relacionadas, né? Depois ela convida, né, o processo convida para que seja feito um diagnóstico da rede, né? Então, vamos criar o seu diagnóstico da sua demanda escolar no ano de 2013, né? Para isso, o que precisa ser feito? Vamos trazer dados sobre o censo populacional, vamos trazer dados sobre o censo escolar 2013, considerando as matrículas por faixa etária. O Conviva já traz os dados do censo escolar 2012 e a ideia é que, num primeiro momento, a gente faça essa atualização, já incorporando os dados de 2013, para que, quando a gente precise fazer a entrega do censo, a gente apenas puxe dali e coloque no censo e envie o censo, né? Para fazer essa tarefa, né, de organizar as minhas matrículas por faixa etária, se eu não tenho uma ferramenta que otimize isso, o Conviva oferece, por exemplo, como eu contei para vocês, a ferramenta do mapa de matrícula, né? Outro dado que o Conviva puxa, a capacidade de oferta, através do Educacenso. Qual é a quantidade de escolas que você tem, de turmas e de professores? Outra informação que o Conviva vai oferecer. Como é que é a distribuição geográfica das escolas, né? Onde estão as escolas, onde estão as crianças, onde estão os alunos e aonde estão as crianças que estão fora da escola. Porque aí, a hora em que eu vou pensar onde eu vou construir, aonde eu preciso reformar a creche, eu tenho essa informação, né? Na sequência, o que o processo convida a ser feito? Uma organização, análise, uma organização e análise das informações, gerando resultados com recomendações. Então, por exemplo, o Conviva calcula a demanda reprimida, calcula, a partir da demanda reprimida, a necessidade de estrutura física escolar, o quadro de professores, demonstra a distribuição geográfica da estrutura escolar versus a demanda reprimida, faz comparativos entre outras redes com condições similares e também comparativos frente ao Estado e ao país, né? Como é que a gente faz isso? A gente gera esses resultados sempre atrelando com os indicadores de qualidade, né? Então, se eu tenho o cálculo que eu tenho
50 crianças fora da escola, na região X, e eu vou lá e digo, bom, o meu plano é aumentar, então, a quantidade de alunos por sala, e eu vou passar a ter 45 crianças de 3 anos na sala, o Conviva vai acender um farol vermelho e vai dizer, segundo os indicadores de qualidade, em salas de criança de 3 anos, a proporção de adulto, criança deve ser tal, né? Então, a ideia é, gera o resultado, traz uma informação e traz indicadores com recomendações. Então, se você está num farol vermelho, você está com muita criança fora da escola, quais as ações que você pode fazer? Quais os programas federais que você pode consultar? Quais os programas estaduais, por exemplo, que podem apoiar? A partir desses resultados, a gente cria o plano de ação, né? Então, pego a minha meta, então eu tenho que solucionar a minha demanda reprimida, como é que eu estou em cada um dos segmentos, em cada uma das faixas etárias e tal, em relação a isso. Cada farol gera recomendações que estão sempre atreladas a essas observações das metas que a gente quer alcançar de qualidade. E a partir, então, do plano de ação, Conviva oferece uma ferramenta, um instrumento para que a gente possa criar metas, monitorar essas metas e avaliar a qualidade da implementação delas. E aí isso no tempo. O que eu vou fazer em 2013? Que indicadores que eu vou usar para fazer esse acompanhamento em 2014, 15, 16? Além disso, então, também se criam diferentes ferramentas, como, por exemplo, o mapa de matrícula, uma ferramenta para saber qual que é a minha demanda judicializada, sempre atualizada, e etc. A ideia é que a gente tenha sempre um conjunto de processos e um conjunto de ferramentas e que a equipe escolha, né? Ah, não, eu já conheço bem sobre esse assunto, não preciso fazer o passo a passo. Eu quero somente usar a ferramenta, né? Não. Eu quero fazer o passo a passo, entender melhor sobre isso, e, ao fazer isso, eu vou fazendo uso das diferentes ferramentas que o Conviva me oferece, né? Bom, com essa apresentação, a gente pode ver que o Conviva ele vai trabalhando os temas de gestão através de 3 grandes pilares. A gestão em si, os conteúdos da gestão, através de rede social e através de propostas de formação. E como isso se dá? Em relação à rede, a gente tem diferentes funcionalidades dentro do Conviva. Então, você tem um painel que te gera notificações, trocas de mensagens, avisos de eventos que vão acontecer, mensagens que você recebeu. Você tem o espaço dos fóruns, em que a gente tem constantemente debates acontecendo. Você tem a agenda, em que a gente coloca, né, a Undime alimenta essa agenda diariamente com as novidades, para que todos fiquem sabendo. Então, por exemplo, está vencendo a inscrição no Mais Educação. Você vai receber uma notificação sobre isso, né? Em relação à formação, o Conviva está trabalhando com uma proposta de produção de videoaulas que complementem os processos e ferramentas, e também com a possibilidade de oferecer cursos em parcerias com diferentes parceiros, passando por uma curadoria, né? Também oferece a funcionalidade da biblioteca, com diferentes textos, com as leis e etc., e os processos e ferramentas de gestão. Qual que é a nossa matriz de conteúdo, né? E aí aqui a gente fez um trabalho grande, a hora que falei para vocês que a gente, junto com toda a equipe da Undime, junto com Quanta, junto com o GV, com a professora Pilar, com o Carlos, que é um grande parceiro nosso aqui da Undime, com a Vivian, que está quase alugando o flatzinho dela lá em São Paulo, porque ela está no Instituto quase todo dia com a gente aqui, quebrando a cabeça. A gente formata essa matriz para a gestão, para essa matriz de conteúdo da plataforma. Então, na plataforma, a gente vai trabalhar com gestão pedagógica, gestão administrativa, gestão de pessoas, gestão da alimentação escolar, gestão do transporte escolar, gestão de estruturas e documentos, gestão orçamentária e financeira e gestão democrática. O conjunto dessa gestão gera o meu plano de ação da gestão municipal. Todas essas dimensões de gestão
estão interligadas e a ferramenta favorece, né, o ambiente favorece essa relação. Então, se eu estou fazendo o meu transporte escolar e chega no momento que eu tenho que dizer qual é a matrícula que você tem na escola X e eu não tenho essa informação, ele vai dizer, você pode fazer, você ainda não fez. Faça o processo ou a ferramenta de demanda escolar para que você possa atualizar os dados aqui e seguir com o processo de transporte. Então, está totalmente relacionado os diferentes temas de gestão dentro da plataforma. Para vocês terem uma ideia, então, para quem não conhece, das páginas, né, e das funcionalidades, eu trouxe aqui alguns slides e vou contar rapidamente para vocês como é que funciona. Então, o endereço para entrar é www.convivoeducacau.org.br. Quando a gente entra numa página do visitante que apresenta o ambiente, mas só pode se cadastrar quem é dirigente municipal e técnico de Secretaria da Educação. Cadastrou, vai para a página de cadastro. Na página de cadastro você encontra uma informação que é: cada município escolhe um usuário principal e mais 9 usuários. Se algum município precisa colocar mais do que 9 usuários, pode entrar em contato pelo helpdesk, pelo e-mail de contato do Conviva, fazer a solicitação que a gente abre mais cadastro. O usuário principal tem uma função diferenciada. Entre elas, garantir que todos aqueles que se cadastrem como membros da Secretaria Municipal de Educação, seja verídica. Então, se alguém entrou, se cadastrou e não é da minha secretaria, eu posso descadastrar a pessoa. Então, eu vou enviar um e-mail para a central do Convive e pedir o cancelamento do cadastro. Na aba painel, essa é uma das abas que quem conheceu o Conviva inicial e vê o Conviva agora, que sofreu as maiores alterações, né? A gente passou a tratar a aba painel como uma aba em que efetivamente a gente tem uma troca entre todos e que ela funcione como um feed do Facebook, que todo mundo ali, que vocês mais ou menos conhecem, né? Então, a ideia é que o painel traga notificações para a agenda, que o painel traga quais são os novos artigos que foram colocados na biblioteca, quais são os textos indicados pelos colegas, pelos profissionais, por parceiros, que ele traga também as últimas mensagens trocadas nos fóruns nos quais vocês estão participando, que ele traga acesso a notícias publicadas no Twitter da Undime, do MEC, e também que cada um de vocês possam adicionar Twitter para seguir. Outra página é a nossa página da gestão, que é essa também que ainda não passou, mas que vai passar por uma grande mudança. Hoje a aba de gestão, ela está pautada em 8 temas que foram selecionados a partir de uma priorização feita a partir do Memorial de Transição, tá? Esses 8 temas estão divididos em atividades e tarefas, e a proposta é que a partir de junho a gente tenha uma nova configuração para essa página. E a ideia é que nessa nova configuração a gente possa trazer efetivamente os processos e ferramentas que eu contei para vocês, né? Então, a hora que eu abro essa página, eu vou ter o meu plano de gestão que precisa ser preenchido e eu vou ter as 8 dimensões de da gestão que eu posso acessar. Quando eu acesso uma dimensão de gestão, aqui a gente tem um desenhinho, que é o que a gente chama de mockup, do que a gente vai produzir em relação a isso. Então, eu tenho um mini site para cada tema de gestão. Então, se eu entrei em gestão orçamentária e financeira, eu tenho uma parte em que tem todas as leis que se referem a esse tema de gestão. Eu tenho uma parte que diz todo o material que tem na biblioteca em relação a isso. Eventos que estão relacionados a isso. Programas e projetos que ajudam a qualificar a minha gestão orçamentária. Todos os processos e ferramentas de gestão orçamentária. Todos os temas de fórum de gestão. Todas as formações oferecidas em relação a isso. Quando eu clico nos processos, por exemplo, eu tenho
quais são os conjuntos de processos de gestão orçamentária e financeira que o Conviva oferece e aqueles que já estão disponibilizados e aqueles que vão ser disponibilizados no tempo em que eles vão ser disponibilizados. Nós temos também uma aba indicadores, que é essa aba que reúne todos os dados e as informações, aqui sem inteligência, mas a ideia é que seja uma aba em que a gente possa fazer pesquisas, né? Então, ela já traz os dados do censo escolar e permite que a gente vá saber informações sobre as nossas escolas em relação à infraestrutura, alimentação, IDEB, etc. Na aba cursos, a gente iniciou fazendo uma pesquisa de quais eram os temas de gestão que os dirigentes e a equipe técnica mais gostariam que a gente pudesse ofertar no Conviva. A gente finalizou essa pesquisa, ela entrou no ar também segunda-feira, o resultado dela, e a partir desse resultado a gente começou a produzir as videoaulas que logo mais vão ser lançadas também no ambiente. A gente tem o espaços de fórum, que também vai que passou a ter uma grande mudança, porque antes esse era um espaço mais estático e que dependia da troca entre os usuários, e agora o espaço do fórum passa a contar com um moderador e ele passa a ser alimentado semanalmente. Então, eu posso indicar uma publicação para um colega, eu posso recomendar a leitura. Uma outra aba, que é a aba Agenda, né? E a ideia aqui é oferecer uma ferramenta de agenda mesmo, onde eu possa administrar os compromissos meus e da minha equipe, e para isso eu posso agendar reunião, convidar as pessoas que devem participar dessa reunião, eu posso atribuir tarefas para pessoas da minha equipe e acompanhar os prazos dos processos e atividades da rede de ensino. Por fim, a gente tem a aba Ajuda e Contato, que na aba Contato a gente seleciona para vocês contatos importantes que muitas vezes a gente precisa e leva horas, por exemplo, dentro do site do Ministério da Educação para encontrar. A gente fez uma organização por temas dos principais contatos que a gente pode acessar. E a parte de ajuda oferece um tutorial do ambiente e também oferece tanto o e-mail como esse telefone de contato, para o qual vocês podem ligar tanto para dúvidas tecnológicas de acesso, né, ou de uso, como também para pedir, para conversar, para trocar informação de sugestões ou dúvidas mais pedagógicas em relação ao ambiente. A gente tem até 48 horas para responder a pergunta de todos vocês. Bom, é isso, gente. Espero que vocês gostem da ferramenta.